Vamos lá. Fixando o comentário. Beleza. Vamos chamar agora aqui o nosso convidado da noite, Dr. Luiz Marcos Braga. Mais uma vez aí, gente, sejam todos bem-vindos, tá? Agora, estabelecendo conexão. Luana Zurk, bem-vinda à nossa referência e urbanismo. Elizabeth, Beth Apolinário, bem-vinda também. Agora sim, estamos ao vivo, direto com o nosso doutor Luiz Marcos Braga. Luiz Marcos, seja muito bem-vindo à nossa live aqui de hoje à noite. Quero primeiramente apresentar você ao nosso público aí, galera que me segue no Instagram e também segue o doutor Luiz Marcos Braga, né? Doutor Luiz Marcos, além de doutor, Luiz Marcos também é meu primo, tá, gente? Então, galera que está entrando aí, sou suspeito para falar, uma das pessoas que eu mais amo e admiro da minha família, está aqui junto comigo, está aqui junto conosco, tá bom? Então, espero que você aproveite ao máximo a live, tá? O tema de hoje é saúde e economia, né? Qual o cenário para os próximos meses e o que é que de fato, né? Vamos tirar algumas dúvidas aqui com relação ao coronavírus, o que é que vai acontecer, né? Vamos tentar prever aqui nos próximos meses no cenário econômico e entender um pouco do doutor Luiz Marcos Braga. Então, doutor Luiz Marcos, a palavra é contigo. Seja muito bem-vindo. Boa noite a todos. Boa noite, Júlio. Um prazer estar com você aqui hoje, né? A questão do carinho e da admiração, a recíproca é mais do que verdadeira, você sabe disso. E é uma honra poder sentar com você hoje para a gente debater um pouco, né, sobre saúde, economia e também aproveitar esse espaço para tirar algumas dúvidas, né, do pessoal, que a gente puder tentar esclarecer e tentar ajudar nesse momento, né, um momento difícil que nós passamos, né, onde quanto mais unidos nós tivermos, quanto mais a humanidade se ajudar, mais forte nós vamos sair dessa epidemia, né, na verdade, dessa pandemia do coronavírus. Perfeito, excelente. Se apresente um pouco mais do histórico. Além de médico, gente, o Luiz Marcos Braga ele também é empresário, né? Grande empreendedor. Tive a oportunidade de trabalhar com ele no período numa grande empresa de varejo e é uma referência não só na área médica, como na área empresarial, né? Eu não vou ficar chamando muito de Luiz Marcos Braga, não. Eu sempre chamo de Júnior. Então, para mim é Júnior, mas pessoal, fiquem à vontade aí, tá? E principal, né, Júnior? Perguntem, se tiverem dúvida, a live é para vocês, então fiquem à vontade. O tema principal é esse, saúde e economia, né? O que é a temática, o que é mais importante, né? E o que é que a gente deve levar em consideração para os próximos meses e anos na economia no Brasil. Então, se apresenta um pouco mais, Luiz. Meu nome é Luiz Marcos Braga, né? Para aqueles que não me conhecem. Eu sou médico ortopedista, especialista em joelho. Completei agora, em agosto do ano passado, 20 anos de formado. Então, a estrada já é um tanto quanto longa, né, dentro da medicina. Como você mesmo falou, eu hoje não sou só médico. Eu ainda, apesar de atuar bastante na medicina, né, tanto atendendo quanto operando, eu sou um empresário também. Eu tenho 3 unidades da minha clínica, que é a Solb, que é uma clínica que começou só com ortopedia e hoje eu tenho praticamente todas as especialidades na área médica, cirurgia vascular, cardiologia, reumato, endócrino, dermatologia, dentre tantas outras. Trabalho com uma grande multinacional na área de e-commerce e eu tenho também uma construtora, né, tentando ampliar negócios, porque a gente sabe que uma das coisas mais importantes é você sempre construir ativos, né? Você que é um economista sabe disso mais do que ninguém, né? Construir renda residual e principalmente diversificar seus ganhos, né? Porque quando você coloca seus ovos todos numa cesta, isso é uma das lições mais básicas de economia, você está dando o primeiro passo para jogar o teu futuro à sorte, né? Quando você diversifica, você tem mais chances de sobreviver, por exemplo, como uma crise como essa, né? Perfeito. Eu quero até deixar, lançar a deixa aqui também, Luiz, aproveitar que a galera está aí, para que quando a gente terminar aqui a nossa live, né, Luiz, ele vem fazendo um trabalho muito legal na área de empreendedorismo, depois entre em contato com ele no privado para entender e conhecer um pouco mais dos projetos que ele tem, né? Então, fica aí uma oportunidade. E a galera está entrando aí, tá, Luiz? Todo mundo assinando aí, use, seja bem-vindo. Todo mundo aí, quem está entrando, pode perguntar, tá? Vamos levantar algumas pautas aqui, mas fique à vontade se tiver alguma dúvida com relação à economia, né, para os próximos meses e com relação ligado também ao coronavírus,
a quarentena que estamos vivendo agora aí, né? Luiz, só para contextualizar um pouco aqui o pessoal, rapidamente, queria trazer alguns dados, tá? Alguns números interessantes voltados para a saúde, e aí eu levanto a bola, você fica à vontade para cortar. Um dado que eu trouxe aí recentemente que eu não sabia, o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, ele é o maior sistema público hoje do mundo, né? Eu não sabia, não tinha ideia nem dimensão do tamanho que o Brasil tem em termos de sistema público, né, Luiz? Isso, quando a gente fala no sistema do SUS, né, realmente o nosso sistema de saúde ele é muito amplo, né, apesar de nós sabermos que é um sistema que funciona com uma deficiência muito grande, né, o nosso serviço público na área de saúde ainda deixa muito a desejar, né, apesar disso, nós temos uma estrutura que algumas pessoas se assustam, né, para você ter uma ideia, Júlio, em número de leitos de UTI por população, por cada 100 mil habitantes, o Brasil é o terceiro maior país do mundo em número de leitos. Pra você ter uma ideia, o primeiro, né, com 34,7 leitos a cada 100 mil habitantes. A Alemanha é a segunda colocada desse ranking, com 29,2 leitos para cada 100 mil habitantes. E o nosso país é o terceiro, né, o Brasil, com 20,3 leitos para cada 100 mil habitantes. O grande problema nosso é que, apesar da gente ter um sistema gigantesco como esse, 72% do nosso sistema de saúde, dos nossos leitos de UTI já vivem ocupados, né? Nós somos um país onde a gente tem uma criminalidade muito grande, nós temos muitas pessoas com doenças que a gente não deveria ter por falta de cuidados básicos, e nós temos também um outro grande problema, que é o imenso número de acidentados, né, por moto, né? Os acidentes motociclísticos, eles além de ceifar muitas vidas, eles acometem muito adultos jovens, deixam essas pessoas muitas vezes incapacitadas, e esses pacientes, como são pacientes de acidentes graves, eles acabam comprometendo leitos de UTI por muito tempo, né? Então, apesar dessa quantidade de leitos de UTI, antes da epidemia do coronavírus, a gente tinha aí praticamente 72% já desse sistema de saúde já ocupado no nosso dia a dia, né? Com a questão da epidemia do coronavírus e essa redução da mobilidade urbana, né, nós já tivemos aí uma queda de 30% a 50% da ocupação desses leitos, que é uma coisa importante para a gente, até quando a gente vai falar aí sobre a questão do coronavírus aí na frente, dos nossos problemas que a gente pode enfrentar. Perfeito, perfeito, excelente. Eu trouxe um dado atualizado, gente, para vocês aqui, para compartilhar com vocês, que ontem, na verdade, dia 26, fez um mês, um aniversário ruim, né, de um mês do primeiro caso do coronavírus aqui no Brasil, né? E desde o primeiro caso foram 2.500 infectados, só para contextualizar um pouco também. Nesse presente momento são 3.477, isso casos confirmados, né? Existem aqueles casos, né, Júnior, que você tem a doença e fica incubado, né? Nem sempre é relatado, né? Isso aí, então, esse número tende a ser ainda maior, né? Talvez 5, 6 mil, não sei. Hoje mas o boletim, casos confirmados, isso, né? O boletim, o último boletim que eu tive mortos. Esses números já cresceram um pouco, tá, Júlio? Essa questão da epidemia ela é bem dinâmica, né? Toda hora os números estão sendo alterados. E o último boletim que eu peguei do Ministério da Saúde de hoje, o Brasil já tem 3.904 casos confirmados de coronavírus e nós já temos agora 114 mortes pelo patógeno, né? Agora, a gente sabe que no Brasil existe uma subnotificação muito grande, né? Primeiro, porque nós não temos a quantidade ideal ainda de testes para ser feito pelo coronavírus e, por esse motivo, só estão sendo testados os pacientes que apresentam sintomas graves ou que precisam de internamento, né? As pessoas que chegam com sintomas leves em emergência não estão sendo testados e a gente sabe que, na verdade, muitos dos pacientes, eles não procurar emergência e alguns até vão ficar assintomáticos. Então, estima-se que para cada caso confirmado no Brasil, a gente tenha 15 que não foram confirmados. Se a gente fizer uma conta rápida aí, nós teríamos quase 58 mil a 60 mil casos de coronavírus já no Brasil, se a gente for dentro dessa estatística, tá?
Júlio, tá me ouvindo? Leizinho aqui na conexão. Júlio, você tá me Bora aí. Vamos ver. Acho que estabeleceu aí. Você tá conseguindo me ouvir, Júlio? Também, né? Mas olha só, gente, para contextualizar um pouco mais aí, daqui a pouco a gente entra na parte de perguntas. Eu estou ouvindo, estou te ouvindo bem. Restabelecendo conexão. Ah, o pessoal olha aí só, pode. evolução do número, né, de casos, para a gente entender um pouco como é que tem mais países, tá? Agora cortou um pouco, Júnior. Você está me ouvindo, Júlio? Júlio, está me ouvindo? Está cortando um pouco, né? Você está me ouvindo agora? Todo mundo. Acho que eu acho que a sobrecarga é do sinal, Júnior. Pelo horário também, né? Todo mundo em casa conectado. Mas eu tô te vendo, tá me ouvindo aí? E o Instagram tá com esses problemas já há alguns dias, né? Muitas lives, né? Sobrecarga, muita gente em casa, né? Você está me ouvindo bem agora? Tá. Eu tô. Tá falando que o teu tá travando, Júlio. Pronto. Beleza, acho que voltou Júlio? Agora aqui. Rapidinho, deixa eu passar aqui os números da evolução do. Deixa eu ver se eu estou com os dados aqui. Eu acho que eu. Darlene, tá ouvindo aí, beleza? Maravilha. O teu, Júnior, que parece que está oscilando, mas acho que voltou agora aqui. Beleza, olha só. Manuel tá fazendo a pergunta aqui, ó, Júnior. Eu vou trazer esses dados aqui, aí eu vou te fazer a pergunta do Manuel. Ele é representante da Eurofarma. Aí é um profissional diferenciado, além de tudo, nota 1000 e super atencioso. Show de bola. Foi um elogio aí. Top. Manuel Henrique. Adriano, pode continuar, doutor. Estamos te ouvindo. Show de bola, beleza. Então, Júnior, novamente aqui, olha só, evolução do quadro de infecção, do primeiro caso até um período de um mês. China, 9.802. Coreia foi um case de sucesso, né? Eles tiveram 104 infectados e apenas uma morte nesse período. Estados Unidos, no período de um mês, foram 15 infectados e 0 mortes. Hoje esse número está bem alto, né? Estados Unidos hoje, segundo dados atualizados no site, 105 mil casos e 1.700 mortes. Nova York, inclusive, está essa loucura aí, né? Que eles estão buscando alternativas. Inclusive, foi destinado aí, já falando um pouco de economia, 10% do PIB norte-americano, né? 2,6 trilhões que foram colocados aí, né? Para trilhões para recuperar a cidade e o país como trilionário, todo, né? Exato. E aqui, ó, Itália, 1.694, no período de um mês, com 29 mortos, e o Brasil com 2.555 e 59 mortes. Só para contextualizar um pouco aí o pessoal entender, Júnior, se a gente consegue, né, de repente, suprir essa demanda que está por vir, né? Pois é, na verdade, a gente tem até um trabalho que a PUC lançou nos últimos dias, onde a curva de progressão no Brasil, na verdade, ela está abaixo da expectativa mais otimista, tá? Porque quando a gente fala em número de casos, a gente tem que lembrar que a gente é um país continental, né? Você tem uma ideia, a Itália, ela tem o tamanho do Maranhão, tá? Nosso país é um continente, né? Nós temos, se eu não me engano, 209 milhões de habitantes, eu acho que é algo próximo disso, não tenho certeza. É isso aí mesmo. É isso mesmo, né? Mas, então, é óbvio que numa população de 209 milhões de habitantes, em termos absolutos, nós vamos ter mais casos. Mas quando a gente faz uma análise de números, a gente tem que fazer ela relativizando, tá? Então, dentro da curva estimada de casos no Brasil, nós estamos abaixo da curva mais otimista, tá? Tem a curva mais pessimista, a curva mediana, a curva otimista, e nós estamos com o número de casos abaixo da previsão, graças a Deus, apesar de que nós sabemos que estamos sendo muito subnotificados, como eu acabei de falar. Para cada caso confirmado, estima-se que tenham pelo menos 15 casos não confirmados no Brasil.
tá? Olha só, gente. É um número até alto, né? Um pouco, né, Júnior? Até um pouco preocupante. Porque 15, cada caso, 15 a mais A gente teria hoje mais ou menos 58 mil casos no Brasil. Isso quando a gente coloca esses dados, também faz com que a taxa de mortalidade diminua muito, né? Porque essa taxa de mortalidade de 2,4% mais ou menos no Brasil, ela está puxada para cima pela subnotificação. Se você notifica menos e só notifica mais os casos internados e graves, você vai aumentar a taxa de mortalidade, né? Então, essa taxa de mortalidade, na verdade, ela é muito menor do que está sendo apresentado, graças a Deus, né? Amém. Excelente, excelente. Um dado interessante aqui, Júnior, que eu vi, né? Isso aqui já entrando em números do governo, o que é que eles estão fazendo, né? Iniciou-se aí a compra de 23 milhões de testes, né? Isso aí, dados atualizados de hoje, 23 milhões foram comprados. 15 deles são moleculares, ou seja, são exames mais precisos, que levam um pouco mais de tempo também. E desses aí, 8 milhões são testes rápidos, com até 5 dias de infecção, né? Ou seja, o resultado ele sai na hora e nem precisa ir até um laboratório, né? O que isso aí já mostra um pouco do governo federal, né? O Brasil como um todo está tomando como medida, né? Eu acho que, a minha opinião, o governo brasileiro ele tem sido muito eficiente no combate ao coronavírus, tá? A gente tem um ministro da Saúde extremamente competente, que é Mandetta, tá? É até um orgulho para a gente, né? A questão de ter um ortopedista, né? À frente da saúde do Brasil. A gente brinca dizendo que realmente o mundo está de cabeça para baixo quando os médicos iam parar no Brasil para ouvir um ortopedista, né? Isso é uma brincadeira que tem muito no meio médico, mas o Mandetta ele é um orgulho para nós profissionais da área de saúde. Esse é um dos grandes pontos positivos do governo Bolsonaro, é você realmente ter técnicos nos ministérios. Isso é muito importante. Imagina se a gente tem nesse momento agora um cargo político nesse local, né, como nós estaríamos. E nós estamos ampliando, né, o sistema de saúde, já são mais 2 mil leitos, a possibilidade de 2 mil leitos de UTI de ampliação. Desses 2 mil leitos, aproximadamente 540 leitos já estão prontos para funcionamento. Tá? O Brasil ele proibiu a exportação de respiradores e de ventiladores. Nenhum lugar do mundo pode comprar das empresas brasileiras. Todos esses produtos têm que ficar no Brasil. A única exceção que o país abriu foi uma compra que já tinha sido paga pela Itália. A Itália já tinha pago alguns respiradores e máscaras. E mesmo a gente sabendo que havia possibilidade de faltar no Brasil, o governo brasileiro, diante da calamidade que está na Itália, mesmo assim permitiu que esses aparelhos fossem levados para lá, que eu acho que foi uma atitude assim extremamente louvável, né? E está se tentando ampliar também o número de respiradores, né? Sabe que isso não é uma coisa fácil de ampliar. Algumas empresas que trabalhavam em outras áreas estão se voltando para a construção de respiradores. Eu não tenho esse dado muito preciso, Júlio, mas eu acho que a indústria nacional consegue produzir 400 respiradores mês. Eu não tenho certeza disso, né? E esse é o grande objetivo nosso do combate e a precaução nesse momento, é que a gente tem que ter muito cuidado com a questão do coronavírus, porque a transmissibilidade ela é muito alta, né? Eu não sei se você já quer entrar nessa parte da saúde aí para a gente falar um pouco explicitamente do coronavírus e dos problemas que ele pode trazer, né? Alguém botou aí, 400 por semana, é isso mesmo. A minha dúvida era se era 400 por semana ou 400 por mês. Eu preferia errar para cima para não dar uma expectativa irreal para a população. Mas é isso mesmo, 400 por semana é a capacidade de produção da indústria nacional. Tá? Perfeito. Se você quiser já adentrar aí, quiser dar alguns dados mais de economia, a gente bate um papo antes de entrar, mas se você já quiser entrar na parte de saúde, a gente já pode começar falando do coronavírus e de tudo que a gente pode ter pela frente, do que vai causar na saúde, e depois a gente tentar abordar isso junto com a economia, né? Não, tranquilo. Então vamos lá, a gente pode fazer aqui, queria trazer algumas perguntas, eu formulei algumas perguntas para você, né, Júnior, para que a gente pudesse entender um pouco mais também, depois a gente fala um pouco também sobre a economia para fechar. Me fala um pouco, Júnior, aí, que eu sei que tem muitas dúvidas, né? Algumas pessoas ainda têm dúvidas de entender, de fato, a origem do coronavírus, né? Do vírus em si. Muito se fala em origem animal, muito se fala em teoria da conspiração, de que foi formulado em laboratório, então tem muitas perguntas
e dúvidas, né? Eu, particularmente, não tenho certeza também, né? E queria saber de você, que é um especialista aí, qual é, de fato, a origem desse vírus, né? Tem muita teoria da conspiração, tá? A gente vive numa época de muitas fake news, né? Já está praticamente comprovado que o coronavírus é um vírus biológico, né? Não é um vírus da natureza, um vírus natural. Ele não foi produzido em laboratório, tá? Se alguém estiver dizendo isso, não tem nenhum embasamento, nenhuma evidência para falar isso. Na verdade, o coronavírus, ele foi detectado, a existência do coronavírus desde 1960, tá? E, na verdade, esse coronavírus agora, ele é um novo coronavírus. O vírus, ele sofre uma mutação, né? Por isso que ele é chamado de Covid-19. Ele faz parte da família coronavírus. Esse vírus, como acho que a maioria das pessoas sabem, ele começou na cidade de Wuhan, na China, né? Na península de Hubei. Para você ter uma ideia, Wuhan é uma cidade com 11 milhões de habitantes, Hubei é do tamanho do estado de São Paulo, tem praticamente 60 milhões de habitantes, e é bem provável, né, praticamente já confirmado, que isso começou no mercado de animais, né, de animais vivos, né, da China, e o grande problema... Confirma essa informação, né, Júnior? De que foi de animais silvestres, animais, né? E um vírus, ele é muito difícil que ele ultrapasse 3 espécies para poder fazer uma disseminação. Isso é uma coisa muito raro, tá? Precisariam que as 3 espécies elas estivessem praticamente num intervalo de tempo muito curto, muito próximas das outras. E é por isso que se acredita que tenha sido originado lá, porque nesse mercado vivo você tem animais em cima de outros animais, os excrementos, o sangue, eles são mortos na hora, caem em cima de outro animal, e acredita-se que seja a combinação do morcego, né, com a cobra, o morcego como originário, passando pela cobra e chegando ao ser humano, e infelizmente iniciando esse contato caso a caso. As críticas que se fazem ao governo chinês, que obviamente precisam ser melhor investigadas, mas é que os primeiros casos de coronavírus na China, elas aconteceram em meados de novembro para dezembro, e em 25 de janeiro é comemorado o Ano Novo Chinês. Então houve uma super aglomeração que não foi evitada pelo governo chinês, e depois essas pessoas viajaram ao redor do mundo, e as primeiras informações que chegavam à OMS é que o vírus não tinha contágio humano, né? Então isso, assim, de certa forma, cai um pouco a culpa sobre o governo chinês por não ter tomado as medidas necessárias de contenção do vírus logo dos primeiros casos. Talvez por desinformação, talvez por lidar com algo novo, talvez por estar num regime ditatorial, totalitário, a gente não sabe ao certo, e afirmar por que seria levianidade, mas essas são as críticas à China de uma maneira geral, né, ao Partido Comunista Chinês, mas teoria da conspiração produzida em laboratório está praticamente descartado, tá? Isso praticamente não existe. A informação, eu tive a informação de que esse mercado está fechado. Tem alguma informação mais precisa Ele disso? está fechado logo que vieram os primeiros casos, os primeiros 45 casos, eles tinham essa coisa única, né, de estar nesse mercado, ele foi imediatamente fechado, tá? Só que isso já aconteceu lá atrás, no surto de 2002, né, da SARS, e, infelizmente, depois esses mercados foram reabertos, e a gente espera, na verdade, que o governo chinês elimine essa prática de vez, né, da sua cultura, né, de alimentação com animais silvestres. Aí, né, Júnior, esse daí, desculpa te interromper, mas talvez seja um grande problema, porque assim, a gente está falando de uma população de bilhões, né? São muitas pessoas que têm um histórico de fome muito grande, né? Não é tão simples chegar e dizer a China que fica disseminando esses vírus porque come bicho, mas, rapaz, vai viver lá. Vai viver a quantidade de pessoas que tem e a comida que é muito pouca, né? Isso daria acho que uma semana de live de discussão da origem, né, da fome, do regime de Mao, né, a população gigantesca, as dificuldades de alimentação, depois a introdução da criação de animais, depois a permissão da criação de animais selvagens, até chegar nisso aí. Então é um problema que a China precisa resolver pela segurança mundial, não é? Nada contra os chineses, a gente não pode pensar em nada absolutamente contra raça nenhuma,
né? Mas é um problema que precisa ser Porque resolvido para a nossa às vezes é segurança, muito né? fácil fazer um certo julgamento, mas a gente não está vivendo a realidade que eles vivem lá, né? Pois é, cara. Então, para eles é completamente normal comer morcego, A gafanhoto, fome, né? A fome e a tartaruga. ausência de comida e os hábitos foram desenvolvidos em cima disso, né? Perfeito. Vamos para a segunda pergunta aqui, Gil. Eu queria saber com vocês, talvez a galera esteja aí com a dúvida também, quais são os reais sintomas do vírus, né, do Tá. coronavírus e do começo dela. Antes de você responder, eu queria até abrir aqui para uma situação em particular que eu passei. Eu estava na quinta-feira retrasada, era praticamente o período em que todas as escolas estavam fechando, era o início do processo de quarentena, e de uma quinta para sexta-feira eu fui numa hamburgueria lá em Gravatá, que é onde eu trabalho, comi esse hambúrguer, acho que era mais ou menos às 11 da noite, e peguei no sono, acordei na meia-noite. E já estava essa questão de ficar em casa, de se cuidar. Foi nessa noite que eu tomei a decisão de não, amanhã eu não vou trabalhar, vou ficar em casa. E nessa noite, gente, eu dormi, peguei no sono, acordei meia-noite. Luiz Marcos, minhas costas estavam queimando. Tava sentindo uma dor de cabeça, um calafrio. Eu disse, meu Deus do céu. Quando eu tava comendo um hambúrguer, eu pedi um X-tudo e coloquei bacon. Eu tenho uma alergia a bacon, eu não me dou com bacon. Aí eu acredito que tenha sido isso, né? Eu tirei o bacon do hambúrguer, botei o dedo dentro do hambúrguer e tirei, e depois botei o dedo na boca. Eu durmo, uma hora depois eu acordo de meia-noite, um queimou nas costas, suando frio, coração acelerado, disse, meu Deus do céu, eu peguei o vírus. Eu peguei, meu irmão, eu não dormi. Gente, a sensação foi muito ruim, mas eu acredito que foi um susto atrelado à alimentação, né? Que tenha sido no horário já tarde da noite, mas o coração ficou a mil. Então eu fiquei muito preocupado porque eu nunca tinha sido esse calafrio, né? O, Então, queria te passar essa informação aí para a galera aí, o que a gente não que pode foi muito preocupante. esquecer é que o coronavírus ele existe, mas as outras doenças, as outras coisas não vão parar de Também existir, existe, né? né? Então nós estamos num momento, inclusive, onde existem muitos quadros virais, né? Esse é um momento muito comum de quadros virais na nossa região, tá? De influenza, que é a principal, né? Que é a gripe, tá? E as outras patologias. O que a gente precisa entender é que esse momento não adianta você ter pânico quando você desenvolve um sintoma simples, porque quando você começa a desenvolver pânico, você começa a sentir coisas que você realmente nem tem, porque a cabeça é capaz de qualquer coisa. Então, é muito Foi isso que eu importante, senti. né? O que é muito importante que vocês saibam nesse momento. Primeiro, o coronavírus ele não tem sintomas de coriza, sintomas nasais, tá? De espirros, de coriza, isso não faz parte do quadro clínico típico de um coronavírus. Né? Isso eu não sabia. Olha aí, gente. Quando você tem um quadro de coronavírus, normalmente você vai começar com uma tosse seca, com um desconforto na garganta. Essa tosse seca e esse desconforto na garganta, ela vai passar um período aí de 3 ou 4 dias, e aí você pode desenvolver febre e alguns sintomas respiratórios. Inclusive, Isso é via de regra, Júnior? Porque, assim, eu pergunto porque pode acontecer alguma coisa diferente, vamos lá, porque na esse calafrio que eu medicina, senti foi completamente pois é, na diferente. medicina não existe nunca 100%, né? O 2 mais 2 na medicina não é 4. As pessoas respondem de maneira diversa às patologias e aos próprios tratamentos. E quando a gente fala alguma coisa, é o que se apresenta na maioria absoluta da população. Então, a maioria da população ou não vai ter sintoma, isso é uma coisa importante, você pode pegar coronavírus e não ter nenhum sintoma, você pode E mesmo pegar assim pode e transmitir, né, mesmo Júnior? assim pode transmitir. Você pode pegar o coronavírus e você pode ter sintomas leves de um quadro viral, tá? Um desconforto, uma molezinha, né? Uma tosse seca, um desconforto na garganta, talvez uma febrícula e passou, né? E só deve procurar a emergência e o atendimento médico pessoas que têm febre alta ou que começam a sentir qualquer dificuldade respiratória, tá? Porque, Perfeito. primeiro, se você tem sintomas muito leves hoje, mesmo que seja do Covid, e você chegue numa emergência, você vai receber cuidados paliativos, tá? E vai ser orientado a voltar para a tua casa. E, querendo ou não, você está indo para um hospital que é um ambiente onde as pessoas que têm coronavírus estão indo procurar. Então, você pode não ter Verdade. nada e chegar no hospital e, infelizmente, se contaminar. Então, a orientação do Ministério da Saúde é que você só procure atendimento emergencial se você tiver febre alta
ou uma febre persistente, né? Ou qualquer desconforto respiratório. Tá? Isso é a orientação, mas essa atipia na medicina de sintomas existe de maneira geral. A gente tem, por exemplo, na literatura, alguns casos atípicos de pessoas com coronavírus com sintomas digestivos, com dor abdominal e vômitos, que é um quadro totalmente atípico do coronavírus. Tá? E é óbvio, como qualquer outra patologia, se você tem sintomas que não estão melhorando e estão se intensificando, mesmo que não seja coronavírus, você deve procurar uma emergência para tratamento, né? Esse é um ponto importante, Júnior, que até antes foi uma coisa que aconteceu comigo também, né? Antes de toda essa questão da quarentena, eu estava aqui em Recife, eu tive um desconforto estomacal muito, muito grande, era dor assim, fora do comum, que eu não estava conseguindo dormir. E aí eu tomei a iniciativa, né, acho que era mais ou menos 6 da manhã, eu disse, bicho, eu não estou aguentando essa dor não, uma dor estomacal mesmo, que doía muito. Tanto é que eu fui pro médico assim, meio que curvado, de tanta dor. E aí chegando no hospital, né, já começavam os primeiros casos, as primeiras informações, né, do coronavírus. E aí eu cheguei lá, tinha duas pessoas, um que estava no quadro de UTI e um que estava ali num hall normal com todo mundo, com a máscara, né? E pra gente era até um tanto quanto novo, eu fiquei bastante assustado. E assustador. Eu cheguei lá, né? aí eu fui para fazer a primeira perícia, né? E aí a enfermeira falou, ela perguntou: o que é que você está sentindo? Você tem uma dor estomacal muito grande, desconforto. Aí você sabe o que é que está acontecendo aí no Brasil? Eu disse: não, sei. Você parece que não está sabendo tanto não, porque uma dor estomacal, fazer você vir no hospital, você não deveria vir. Assim, você vê o nível, né, de medo que ela estava, e ela passou esse medo para mim, porque uma dor de estômago naquele momento não era um motivo para eu ir no médico, no hospital, porque eu poderia ir com uma dor de estômago, que é uma cólica, e voltar talvez até com coronavírus. Né? Mas isso é muito relativo, né, Júlio? Porque dependendo da intensidade da dor, ela pode não ser, obviamente, não ser coronavírus, mas você tem algumas outras urgências que necessitam, né? Então, exatamente né? isso. Tá, então isso é bem relativo, né, com relação aos sintomas, né? Acho que a gente poderia aproveitar esse momento para falar também um pouco de prevenção, né, Júlio? O que é que a gente deve se prevenir, o que é que a gente deve cuidar, né? Quais os cuidados que nós deveremos tomar com relação ao coronavírus, tá? Seria meu pensamento, que era a próxima pergunta. Quais são os cuidados de prevenção? Então, né? ótimo, porque o maior cuidado, sem dúvida alguma, é higiene, lavar as mãos. Isso é o mais importante de tudo. E, né, isso é uma coisa que nós deveríamos ter o hábito já diário de higiene pessoal e que a gente, às vezes, falha nisso. Né? Com relação ao coronavírus especificamente, recomenda-se que você fique a 1,5 metro ou a 2 metros de distância de todas as pessoas. Tá? A pessoa que está contaminada com coronavírus, ela não precisa espirrar ou tossir para te contaminar. Fala-se que o vírus pode ser transmitido tipo um aerosol. Se a pessoa respira perto de você, ela já pode te contaminar com a doença. Então, você deve manter uma distância das pessoas. Tá? Uma coisa muito importante que a gente tem que estar na cabeça é que o vírus ele permanece nas superfícies. Isso é uma coisa muito importante. Ele pode permanecer no metal e no plástico por até 72 horas, ou seja, 3 dias. Outra coisa que é muito importante também, nas roupas, nos tecidos, eles podem passar até 9 horas, 9 a 12 horas. Então, às vezes, você tem um cuidado de ir à rua e fica distante das pessoas, lavei minhas mãos, não botei a mão na boca, não botei a mão no ouvido, não botei a mão no nariz, mas quando eu cheguei em casa, a minha roupa podia estar contaminada, eu peguei ela, botei na boca e me contaminei. Então, é muito importante, um conselho que eu dou a todo mundo, que tiver que sair, não é o momento da gente sair, a gente vai abordar isso um pouquinho mais para frente, tá? Mas se você tem que sair por algum motivo, primeiro, que mantenha a distância das pessoas, segundo, chegou em casa, de preferência, deixa o teu sapato do lado de fora, usa um único sapato nesse período, esse único sapato para você sair. Quando você chegar, a roupa que você trouxe da rua, ela deve ir direto para a máquina de lavar. Tá? Você deve tomar um banho e tudo que você tocou, você deve limpar com álcool 70 ou com álcool gel, né, para poder você fazer a desinfecção. Cheguei em casa. E até aí, ó, Júnior, rapidinho, uma pergunta do blog do Filomeno, que é um profissional também que atua na área de finanças, assim como eu.
e fez uma pergunta que está conectada com o que você está falando. O álcool líquido serve para higienizar as mãos? Sim, o álcool 70, tá? O álcool 70 serve, o álcool gel, e a gente tem que levar em consideração que para lavar minhas mãos eu só preciso de água e sabão, água e sabonete. Eu só preciso usar o álcool gel, né, se eu não tenho água e sabonete, água e sabão para lavar minha mão. Se eu chego em casa e quero fazer a higiene da mão, a água e o sabonete, a água e o sabão é mais do que suficiente. Tá? Se eu não tenho água e sabão, eu posso utilizar o álcool gel. Tá? E para limpeza das superfícies, eu posso usar o álcool gel e posso também utilizar o álcool 70. Então, recomenda-se celular, cuidado com o celular. O celular é uma das maiores meios de contaminação, maior número de bactérias estão presentes no celular, para você ter uma ideia. Né? Porque é metal, né, Júnior? Metal segura então, também mais. Qual é um cuidado de prevenção que as pessoas têm feito muito? Tem usado papel filme ao redor do celular e quando chega em casa faz a limpeza dele com o álcool 70 ou o álcool gel. Tá? Se o teu celular é um celular Oi. Porque eu estou vendo muitas perguntas aqui bem interessantes. Uma que eu achei massa aqui, que é o seguinte, ó, a Airone Martins está perguntando o seguinte: é verdade que colocar roupa ao sol mata o vírus? Vamos lá, essa é uma questão ainda muito duvidosa. Tá? Fala-se que após 2 horas o vírus estaria morto. Não é porque o vírus não aguentaria temperaturas muito altas, acima de 35, 40 graus. Particularmente, eu prefiro que essa roupa seja lavada, que se a gente está falando de segurança, é muito melhor você botar essa roupa para lavar do que você achar que colocando ela exposta ao sol, você teria uma segurança maior. Mas, melhor. Né, uma dúvida. Se você tem um celular, inclusive, que pode pegar água, né, lava mesmo o teu celular, cara. É o ideal. Então, tudo que você pegou, chaveiro, a maçaneta da porta, passa o álcool 70, passa o álcool gel, são os principais cuidados de prevenção. Uma dúvida que eu tenho, Júnior, que eu acredito que seja dúvida de boa parte das pessoas que estão aqui também, é o seguinte: a pessoa pegou coronavírus, ela passou um período aí de 14 dias, se recuperou. Ela pode pegar novamente ou ela fica imune? É uma dúvida que eu tenho muito grande. Vamos lá, isso ainda não está comprovado cientificamente, Júlio. Tá? A gente tem eu não sei se um caso ou casos, tá, de pacientes que negativaram o exame de coronavírus e depois positivaram de novo. A dúvida no meio médico hoje é se essa pessoa ainda não estava curada e teve uma recidiva ou se ela teve uma reinfecção. Tá? Então, se houver reinfecção, não é uma coisa com índice alto, não é uma coisa comum. Tá? Se houver reinfecção, seria uma coisa de exceção, porque a maioria dos quadros virais, né, quando você tem uma infecção, você cria anticorpos para aquela infecção, seja viral ou bacteriana, apesar de nós sabermos que os vírus sofrem mutações, mas não uma mutação, eu não acredito que seja tão rápida ao ponto de você se reinfectar. Né? Não é a regra isso, seria uma exceção. Tá? Boa, show de bola. Mandar um alô para a galera que está entrando. Joca Lafa, Guga Canto, bem-vindo, galera. Fiquem muito à vontade para participar, tirar dúvidas. Joana Dark, Fada Noivas, Anne Souza participando aí também, perguntando. Bem-vindo, Anne. Galera aí perguntando bastante, interagindo. Outra pergunta, é o seguinte: qual o maior problema hoje aí do coronavírus, na sua opinião? Júlio, de uma maneira geral, o maior problema do coronavírus, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é o alto índice de transmissibilidade. O contágio da doença ele é muito fácil. Esse é o grande problema. 85% das pessoas que forem contaminadas por coronavírus, elas não terão sintomas ou terão sintomas muito leves. O grande problema é que esses 15%, 15 a 20% necessitarão de atendimento hospitalar, né? E um percentual desses pacientes eles vão precisar do uso da UTI dos respiradores, que é quando a infecção por coronavírus começa a evoluir para uma pneumonia, que é onde a gente vai ter a síndrome de dificuldade respiratória. Tá? E o grande problema é que se você expõe a população inteira ao coronavírus, você vai ter um aumento de número de casos numa velocidade tão exponencial que você vai ter um colapso do sistema de saúde. Tá? Imagina que o Brasil tem 209 milhões de habitantes. Imagina que 70% da população talvez seja infectado com coronavírus.
Imagina que desses 70%, apenas 15% vão precisar de atendimento médico. Cara, é um número gigantesco de pessoas. Então, o grande problema é que você tem um contágio tão fácil, que o aumento de número de casos é tão gigantesco que você vai ao colapso do sistema de saúde, que é o que aconteceu agora na Itália, né? A Itália, ela tem um número de leitos, né? Um sistema de saúde com número de leitos de TI muito menor, inclusive, do que o sistema do Brasil, e com uma população de idosos muito grande, que é o grupo exatamente mais acometido, né, de casos graves do coronavírus. Então, só para pegar o gancho aí, Júnior, desculpa te interromper, mas aí você falou num ponto muito interessante, que é justamente aquela curva que todo mundo tanto fala, né? Para que a galera possa entender, eu trouxe esse gráfico aqui, ó, que é para a gente poder achatar essa curva que tanto falam, né? Todo mundo infectados, que é o primeiro caso que acontece, e aí o pico que acontece, né? Que ele é muito grande, que foi como aconteceu na Itália. Isso. E a ideia é que a gente consiga manter tudo que a gente está fazendo, que os números estão começando a diminuir um pouco em Recife, né, em Pernambuco, para que a gente chegue nesse gráfico aqui, né? E fique abaixo da capacidade máxima do sistema de saúde. Acho que esse gráfico aqui ilustra muito bem tudo que você está falando. Então, Exato. É manter tudo que a gente está fazendo, o que a gente não pode, Júlio, é para que não entre em colapso. Isso, a gente não pode deixar essa curva crescer ao ponto de colapsar, ultrapassar a capacidade do nosso sistema de saúde. É por isso que está havendo, nesse momento, o isolamento social. Tá? Uma epidemia, ela só passa quanto mais da metade da população foi contaminada, foi infectada. Isso é epidemiologia, tá? Ou quando eu descubro uma vacina. Como a gente não tem vacina para o coronavírus, tá? A gente só vai conseguir baixar o número de pacientes quando a epidemia, quando mais da metade da população foi contaminada. Tá? Só que essa contaminação não pode ser em massa, porque se ela for em massa, eu vou acabar colapsando o sistema de saúde, que é a maior preocupação hoje do nosso ministro do Mandetta. Né? Inclusive, a ordem hoje do Ministério da Saúde é manter o isolamento social e reavaliar na próxima semana. Tá? Isso hoje, inclusive, foi o boletim, né, do Ministério da Saúde, quando o Mandetta deu essa orientação, manter o isolamento social para a gente conter os casos da doença. Estima-se que o pico de contágio do coronavírus ele aconteça até o dia 6 de abril. Então, eu acho que é quando nós vamos fazer a primeira reavaliação, se está na hora da gente sair desse isolamento social chamado de isolamento horizontal e partir para o isolamento vertical, que é algo que a gente também pode falar um pouquinho aí mais na frente, do que é o isolamento horizontal e o isolamento vertical, tá? Vamos falar um pouco sobre isso aí também. Foi até a pergunta que o Guga Canto fez aqui, né? Em que momento você acha que devemos evoluir para a quarentena vertical? Guga, segura um pouquinho, que esse é o tema aí, que esse é o assunto do último tema aqui, na verdade, da nossa live. Olha só, Morenice, bem-vinda, Nice, boa noite. Fazer exercício pela manhã ao sol, rotineiramente, inibe a infecção do vírus por causa de temperatura corporal? Boa pergunta, hein? Não, temperatura corporal nada a ver. O exercício físico ele aumenta a tua imunidade, a questão da energia solar, de você levar sol, né, dos raios solares, aumenta a vitamina D, né? E obviamente que isso também, quanto melhor for a tua imunidade, menos susceptível você vai estar ao contágio e menos susceptível às formas graves da doença. Né? Então, manter hábitos saudáveis é a prevenção de qualquer patologia. Exercícios físicos, evitar dormir pouco, manter bom tempo de sono, evitar beber. Né? A gente sabe que as pessoas estão em casa confinadas, então tem uma tendência a beberem mais porque não estão fazendo nada, não tem nenhum compromisso. Tá? Então tem que pegar leve com todas as coisas que podem baixar a tua imunidade. Uma alimentação saudável, a prática da atividade física. Eu comprei uma caixinha de Escolsense azulzinho, vou ter que suspender, né? Toma meia por dia, tá tudo resolvido. Ó, com relação ao colapso, gente, só para vocês entenderem o quanto que é sério, né? Porque a Itália, né, que é a maior referência negativa de tudo isso que está acontecendo, ontem foram mais 969 mortes em um único dia, gente. É quase 1.000 mortos no único dia. Lá está acontecendo uma chacina. Eu ouvi, Júnior, na semana passada, um relato de um médico, né, numa entrevista que foi feita lá na cidade de Bergamo, se eu não me engano, dizendo que o seguinte, estava tão saturado que eles estavam que escolher quem é que iria viver. Ou seja, eles escolhiam as pessoas que estavam numa condição de saúde melhor
para poder dar os devidos cuidados. Para você ter uma ideia, já dava como óbito. Para você ter uma ideia, É louco, na Itália, os pacientes acima de 80 anos já não estão recebendo tratamento. Infelizmente, por causa do colapso do sistema de saúde. Que é uma coisa que não é muito distante da nossa realidade aqui, viu, Júlio? Tá? A gente, no sistema de saúde aqui público, muitas vezes o médico decide quem vive e quem morre, porque às vezes faltam vagas de UTI, e às vezes você tem 3, 4 pacientes esperando uma vaga de UTI, e acaba que muitas vezes isso já acontece no Brasil no dia a dia. Tá? Infelizmente, não nessas proporções que estão acontecendo hoje na Itália, onde tem uma calamidade, uma catástrofe, é uma coisa que parte o coração de qualquer pessoa. Eu vi uma pergunta aqui, Júlio, eu gostaria de responder. Alguém perguntou, então, se nós devemos seguir as recomendações da Globo. Cara, a Globo não é referência de nada, tá? Me perdoa. Globo não é referência de absolutamente nada, principalmente de saúde. A gente tem que seguir as referências do Ministério da Saúde. Quem define o que nós devemos fazer ou não é o Ministério da Saúde. Cuidado com o que é falado e com o que é passado na mídia, tá? Porque nem sempre a preocupação da mídia é com a população e principalmente com os pobres, né? Se achar que mídia e político, de uma maneira geral, está preocupado com o pobre lá da periferia, isso é uma ilusão. Vamos acordar. Tá? Quem está preocupado com o pobre é o ministro da Saúde, que está preocupado com todo brasileiro, que está preocupado com cada vida que deve se tentar evitar a morte. Então, nós devemos seguir as recomendações do Ministério da Saúde. E a recomendação do Ministério da Saúde é isolamento social. Isso não significa que tem que se parar a economia 100%. A gente vai falar sobre isso mais na frente. Mas um dos grandes problemas que nós estamos tendo no Brasil hoje é essa falta de sincronia entre os municípios, estados e o governo federal. Alguns municípios e alguns estados tomando atitudes que, ao invés de solucionarem um problema, geram a problemas ainda maiores. Como é que você fecha uma estrada e impede que um caminhão que transporta alimentos chegue naquele estado? Como é que você fecha uma estrada e impede que peças de um ventilador, de um respirador, circulem pelo Brasil, quando a gente sabe que grande parte do nosso sistema de transporte ainda é os caminhões, tá? A gente tem municípios no Brasil que placas de outros municípios não entram. Pessoal, nós só temos um Brasil, nós só temos um país, e a doença ela tem que ser tratada, né, por uma diretriz, né? Eu não tenho a Paraíba, não é um país, Pernambuco não é um país, né? O São Paulo não é um país, nós vivemos num país, os nordestinos não são um país à parte, os sulistas, nós temos um problema único para todo o Brasil. O Brasil tem que estar todo unido buscando, não é fechando a minha cidade que eu vou resolver o problema do coronavírus, eu caso um grave problema de abastecimento. Eu trago consequências muito piores, tá? Então, esse é o que tem cuidado. Cuidado com o que é passado pela mídia, né, tentando manipular a cabeça das pessoas. Tá? Uma coisa é o isolamento social que está sendo pregonizado agora pelo Ministério da Saúde, e a outra coisa é você parar, colapsar 100% a economia do país, porque as consequências podem ser desastrosas. Né? Então, isso tem que ter um fluxo muito alinhado. Não pode cada pessoa da sua cabeça resolver tomar uma diretriz sem pensar nas consequências e tocar isso em frente. Tá? Infelizmente, Júlio, só para terminar esse pensamento aí, essa era uma discussão que ela deveria ser, no Brasil hoje, só relacionada à saúde e à economia. E muita gente está usando esse momento para politizar o negócio. Cara, quem está me ouvindo nesse momento, eu queria só te fazer um pedido. Esquece política nesse momento, velho. Não é momento de pensar em desestabilização do governo. Não importa se você é de direita, não importa se você é de esquerda. Desestabilizar o governo num momento como esse é a pior coisa que nós podemos ter numa época de calamidade. Tá? Então, não é época para politizar. E nós vemos muitos políticos fazendo discursos populistas e tomando medidas sensacionalistas, pensando já nas próximas eleições. Cuidado. De jeito nenhum. Pegando até um gancho aí, Júnior, que você falou, que foi o que a Vanessa _ADM6,
tenho medo de chegarmos ao ponto da Itália. O Brasil não tem estrutura. Aí eu pego esse gancho aqui, Vanessa, e faço a próxima pergunta aqui, Júnior, que é com relação ao sistema de saúde. Se ele está hoje preparado aí para enfrentar, né, toda essa guerra que a gente vai enfrentar aí. E se o governo tem feito, o que o governo tem feito, na verdade, para ampliar, né, o sistema de saúde, Júnior? Cara, a gente não tem um sistema de saúde funcionando decentemente, o SUS não funciona da maneira que deveria funcionar, tá? Isso não é novidade para ninguém na população. Quando o pobre precisa do atendimento no serviço público, né? Esse serviço é muito deficitário. Como eu falei antes, nenhum país do mundo está preparado para a epidemia do coronavírus. Nenhum país do mundo. Nós estamos vendo a maior economia do mundo, que é os Estados Unidos, começando a se preocupar, querendo importar respiradores, querendo aumentar leitos de UTI. E nós, apesar de sermos o terceiro país com o maior número de leitos para cada 100 mil habitantes, pela condição da população, que eu já falei isso, pela criminalidade, pela falta de saneamento, por doenças que não eram para estar descontroladas como estão, pelo número crescente de mortos no Brasil, 72% dos leitos de UTI já estão ocupados todos os dias. Com a quarentena, com o isolamento domiciliar, com a diminuição da mobilidade pública, nós tivemos uma redução de 30% a 50% da ocupação desses leitos, que já foi muito bom para que eles possam ser ocupados na hora que a gente tiver um número de casos crescentes no Brasil. Tá? Agora, nosso serviço não está preparado. Tá? Nós temos problemas de saúde há décadas no Brasil, não serão resolvidos do dia para a noite, principalmente durante uma epidemia. Mas o país já está aumentando, o Ministério da Saúde está aumentando em 2.000 leitos a capacidade de UTI, 540 leitos já estão prontos, estão sendo feitos hospitais de campanha aqui no nosso estado. Parabéns ao Clube Náutico Capibaribe, que cedeu o seu estádio para fazer o hospital de campanha. Eu não tenho certeza, também, né? Eu não tenho certeza dos outros clubes, eu ouvi comentar, mas como eu não tenho certeza, né? Parabéns a alguns empresários de Pernambuco que se reuniram para doar respiradores para o estado. Esse é o momento, é todo mundo junto. Tá? Nós estamos aumentando o número de testes rápidos, que vai ser uma coisa muito importante na contenção da doença, porque você identificando, você pode isolar melhor essa pessoa. Aumento do número de respiradores, aumento do número de leitos. Mas nenhum país do mundo está preparado para o que está acontecendo. E em termos de leitos de UTI, já foi comentado aqui, a Itália tem uma capacidade de leitos de UTI muito menor do que o Brasil, e com a população muito mais velha, onde a gente vai ter uma necessidade muito maior da utilização desses leitos. Tá? Então, eu espero que nós não cheguemos na situação da Itália. Acredito que nós não iremos chegar, porque tudo está sendo feito de maneira muito responsável. Tá? E aí, muitas vezes, a gente até brinca, né, dizendo que Deus é brasileiro, e tem algumas coisas que fazem a gente ter esse otimismo, ter essa vibração de que realmente tudo vai dar certo, né? A primeira coisa que nós temos que ter na cabeça é que isso não é momento para pânico. O pânico é a pior coisa que pode existir no momento. Isso é momento de precaução, é momento de cuidado, é momento de seguir as recomendações do Ministério da Saúde. Agora, cuidar, é ter a atenção com que deve se ter para que a gente não tenha um problema maior mais na frente. Tá? Perfeito. Excelente, Júnior. Eu queria fazer uma pergunta aqui. Gente, fiquem à vontade de me perguntar, tá? Muitas perguntas aqui bem interessantes. A Anne falando aqui para a gente fazer mais uma outra live. Talvez num outro momento, né, Júnior? Pode ser que no dia 7, aí, quando terminar a quarentena, a gente tem algum outro cenário aí, né? E aí a gente puxa aí e faz uma nova live Karine também. Kelly colocou aqui, ó, momento de união. Isso é o que tem que a gente pensar no país, no momento de união. Tá? E só falando aí, Júlio, que eu comecei e perdi um pouco a linha de raciocínio, falando que Deus é brasileiro, né? A gente brinca sempre dizendo isso, né? Mas a gente tem a possibilidade aí da hidroxicloroquina, que é um medicamento que nós no Brasil temos um domínio muito grande sobre esse medicamento por causa da malária. Tá? Ele é um medicamento usado há muito tempo no Brasil, então já muito bem conhecido pelos médicos brasileiros, não só para malária, mas para tratar algumas doenças autoimunes, como, por exemplo, lúpus, artrite reumatoide. E parece, a gente começa a ter evidências científicas, ainda são precoces, tá? Não tem nada 100% comprovado, mas o mundo caminha para evidências que parece que a hidroxicloroquina realmente tem ação sobre o Covid. Tá? Muito importante dizer
que não serve para automedicação nem para prevenção. Vou na farmácia, vou comprar hidroxicloroquina, vou tomar e não vou ter coronavírus. Isso não existe. O medicamento não é para prevenção. Tá? O que nós temos que fazer é saber que o nosso sistema de saúde hoje ele está muito bem abastecido de hidroxicloroquina. E se você é um paciente que está internado e começa a evoluir para sintomas graves, a hidroxicloroquina já está sendo utilizada no tratamento desses pacientes associado à azitromicina, que é um antibiótico. Porque como esses pacientes evoluem para pneumonia, a associação é sempre de um antirretroviral com um antibiótico. Tá? Então, isso é uma coisa que se realmente a gente tiver mais para frente, uma comprovação, a dose, quantos dias, tiver tudo bem definido, é uma coisa que pode ajudar demais a gente na questão da hidroxicloroquina. Outra coisa que eu digo, que eu acho que Deus, a gente brinca, né, sempre dizendo que Deus é brasileiro, tá? Existe um estudo do MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que ele fala que o coronavírus, entendam e prestem muita atenção no que eu vou falar para não saírem dizendo uma coisa errada. A temperatura do nosso ambiente, ela não impede a contaminação pelo coronavírus. Ponto. Ok? Se está quente, se é calor, se é frio, não impede. Mas alguns estudos mostram que a maior propagação do coronavírus se dá em temperaturas entre 5 e 17 graus, mais precisamente abaixo de 12 graus. E talvez por esse motivo, esses países como a Itália, que estão no inverno agora, essa propagação esteja maior. Então, talvez no Brasil, e se Deus quiser, isso será melhor estudado e comprovado, existe como se fosse um freio na propagação. E é isso que a gente torce muito para ser real. Nós não podemos afirmar, não existem trabalhos científicos ainda comprovando com o número de casos isso que eu estou falando, mas existem evidências que sugerem que a propagação maior do coronavírus é entre temperaturas de 5 até 17 graus. Então, se isso se confirmar, explica um pouco porque a nossa curva no Brasil está abaixo das expectativas otimistas. E porque nós, no Nordeste, estamos com poucos casos. Talvez seja isso, talvez ainda seja uma fase inicial de contato, e Deus o livre, a gente tem um pipoco dos casos no Brasil. Mas se isso se confirmar, para nós é uma excelente notícia. Agora, não deixa de contaminar. Não vamos deixar de ter casos graves. E por isso se tem que manter todas as condutas que a gente tem que ter de prevenção, ok? Mas vamos torcer para isso ser uma realidade, né?